Olá, boa tarde. Estamos iniciando pelo Fonte de Luz em Trancoso, mais uma live, que é a nossa doutrinária de domingo. Olha, a minha convidada chegou. Bem-vinda, Dani. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando. E eu queria avisar que, para quem ainda não sabe, todos os domingos às 17 horas nós temos a transmissão da nossa doutrinária. Boa tarde, Neidoca, Berê, Cecília, Jaque. Sejam todas bem-vindas. Dani, minha querida. Bom, gente, a Daniela Nascimento é trabalhadora do Núcleo Espírita Teles de Menezes, em Salvador. E eu a conheci através do seminário Espiritismo e Ecologia e fiquei apaixonada, porque realmente é uma menina que não vou nem falar muito, vocês vão saber. Deixa eu baixar meu sonzinho aqui, vocês vão perceber. Vou adicioná-la aqui agora. Dani, você manda um convite? Já tem, né? Deixa eu te adicionar aqui. Não. Manda um convite que eu vou te adicionar. A gente está trabalhando desde outubro as leis morais, o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. E essa é a 7ª lei que a gente vai estudar hoje, que é a lei... Deixa eu adicioná-la aqui. A lei do progresso, que a nossa querida Dani vai falar para a gente. Maravilhosa. Olá, Verônica, Laura. Sejam todos bem-vindos ao Fonte de Luz em Trancoso. Olha! Olá. Tudo bom, Dani? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bem-vinda a Trancoso. Obrigada. Eu falo que a gente que está estudando, a gente sabe que, de alguma forma, essa pandemia tem alguns benefícios, né? De acordo com o que a gente vai aproveitando. E um deles é a gente poder fazer esse intercâmbio, conhecer pessoas, assim, a gente já conseguiu contato com pessoas maravilhosas, fizemos amizades nesse período, e assim que iniciou a pandemia, a gente já começou a transmitir as palestras de domingo pelo Instagram. E realmente, assim, para a gente é muito bom, gratificante, é um prazer receber você aqui. Espero que um dia a gente consiga te receber ao vivo, né? Mara. Mesmo para usufruir de tudo isso aqui que a gente tem, que realmente é um paraíso, uma delícia morar aqui, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de progresso, né? E eu vou te deixar depois livre para você fazer as suas apresentações, ou no final se a gente tiver alguma pergunta, a gente responde. Certo. Vou fazer uma prece e a gente inicia a nossa live de hoje, Tranquilo. tá? Então, eu convido a todos que quiserem fechar os olhos para melhor se concentrar. E nesse momento em que estamos nos preparando para esse estudo, vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, aprendendo cada dia um pouquinho mais sobre esse nosso processo evolutivo, onde podemos melhorar, o que já melhoramos também, né? A gente consegue visualizar. E sempre sobre a orientação e o amor do Mestre Jesus e todos os nossos amigos de luz que nos acompanham, que nos orientam. Que essa luz se estenda a todos os nossos vizinhos, aos lares necessitados de amor, de luz, aos doentes, os que necessitam de saúde. E que toda essa equipe do Mestre Jesus possa abençoar o nosso país e o nosso planeta. Gratidão, Pai, por estar conosco, nos abençoa, nos ilumina, ilumina a Dani nesse momento, na sua fala, nas suas palavras. Que assim seja. Que assim seja. Dani, a palavra é sua, fique à vontade.
Obrigada, querida. Mais uma vez te agradecer, né, pelo convite, porque é uma honra estar aqui com vocês. Quando você me convidou, quando eu fui convidada a primeira vez, né, fiquei assim, meu Deus, de Trancoso, não conheço ninguém de Trancoso. Aí eu fiz um link realmente com o seminário, eu disse, gente, é incrível como você disse, essa coisa das lives acaba fazendo a gente conhecer pessoas que a gente não conhecia. E que bom, né? Porque É, nos traz oportunidades muito boas. Então, assim, muito obrigada pelo convite e parabenizar também a vocês por esse trabalho, porque essa é uma forma da gente ter um constante estudo, né? Se manter em estudo e auxiliar na divulgação da doutrina que tanto nos é pedido pelo nosso mestre amigo, né? Que a gente possa realmente se tornar cartas vivas do Evangelho. E essa é uma maneira da gente fazer isso. Então, só gratidão, espero conseguir aí cumprir essa tarefa. Como você disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei do progresso, dando continuidade aos estudos da Casa das Leis Naturais ou Divinas. E para a gente entender melhor o que quer dizer lei do progresso, né? Eu acho interessante a gente começar pensando do que significa a palavra progresso, porque quando a gente entende o significado das palavras, geralmente fica mais fácil da gente compreender a aplicação delas, né? Os contextos em que elas podem vir a ser empregadas. E aí eu fui pesquisar a etimologia, até gosto muito dessa coisa de qual é o significado da palavra. E a origem da palavra progresso, ela vem do latim, né? Escreve-se progressus, né? Com dois S e U no lugar do O. E esse pro que vem na frente significa justamente para frente. E gressus, passo. Então, se a gente fosse traduzir literalmente, progredir é dar um passo para frente, avançar. E por isso só a gente já percebe que o termo tem uma conotação positiva, porque se é algo que vai para a frente, é algo tecnicamente bom, é algo tecnicamente positivo. E por isso mesmo, num sentido mais amplo, a gente pode aplicar o progresso em tudo que resulta de uma melhoria, de um estado menos perfeito ou menos, né, ainda menos evoluído para um estado melhor. E isso no que se refere à ciência, à tecnologia, à modernização, à liberdade, à democracia, à nossa qualidade de vida, entre outras coisas. Aliás, o que a gente está fazendo agora é um exemplo vivo do progresso, né? Porque há tempos atrás, pelo menos não aqui na Terra, lá em nosso lar já tinha, mas aqui não, nós não tínhamos transmissões ao vivo, né? Não conseguíamos nos conectar com pessoas e estreitar distâncias como a gente está fazendo agora. Então, essa forma da gente se comunicar hoje e utilizar as lives é uma forma de expressar esse nosso progresso, essa nossa marcha de desenvolvimento. Então, na língua portuguesa, inclusive, progresso também significa aperfeiçoamento, né? Se aperfeiçoar, se melhorar. E também tem a ver com o melhoramento de nós, enquanto seres humanos. Então, a lei do progresso, quando a gente vai lá para o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, né, que vamos estudar as leis morais, nós percebemos que ele não fala tão somente do progresso do mundo, mas primeiramente do progresso nosso enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto espírito que somos, né, nessa condição de encarnados. E aí a gente sabe, desde o início da doutrina, que o ser humano progride, tanto biológica quanto psicologicamente, à medida que a gente se desdobrando nas nossas novas possibilidades, nossas novas potencialidades, avançando pouco a pouco. Então, a gente vai adquirindo aos pouquinhos novas condições, novos conhecimentos que vão nos dando condições de somar ao que já tínhamos, coisas novas e nos tornarmos cada vez melhores. Foi assim que, segundo Joana, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, com a Saúde e Paz, perdão, né? Encontro com a Saúde e Paz, que ela fala, pela psicografia de Divaldo, lá no primeiro capítulo, ela começa a falar sobre as experiências humanas e a evolução do pensamento. E é interessante que ela faz uma análise do processo, que tem um nome bem compridinho, mas é bem interessante, que chama antropísico sociológico, né? Antropísico sociológico tem a ver com o nosso processo enquanto ser humano, da nossa sociedade e da nossa psicologia. E ela faz essa análise desde o tempo das cavernas, quando nós éramos seres que apenas respondíamos a instintos animalescos, em grande maioria, e a necessidades puramente materiais de fome, né, de se relacionar sexualmente e de se proteger, né, de se defender.
para o tempo atual, que a gente já venceu aí grandes barreiras nesse sentido e já evoluiu um pouquinho a ponto de já ser dotado de uma inteligência, uma sapiência que vai nos permitir não ter apenas necessidades materiais. Hoje a gente já tem necessidades que são morais. Então a gente diria que estamos numa condição atualmente de semi-materiais. O nosso objetivo é chegarmos a esse momento onde as nossas condições serão apenas, exclusivamente morais. Mas até a gente chegar lá, até a gente vencer esse caminho longo pela frente, Kardec diz que a gente ainda se encontra num estágio que não é mais a infância, porque a infância, ele faz essa analogia de que a infância é o estado primitivo da espécie, nosso estado natural, mas ainda não estamos totalmente evoluídos, né? Nós estamos mais esclarecidos, mas ainda não totalmente civilizados, ainda não totalmente prontos. E é justamente por isso que a lei do progresso existe, né? Para conseguir, para nos permitir, nos possibilitar esses desenvolvimentos das nossas potencialidades, até que a gente atinja aí a plenitude do ser como tão é desejada. E nós somos seres perfectíveis, né? Estudando a doutrina espírita, nós entendemos e descobrimos que somos espíritos na realidade, encarnados, experimentando uma vida humana, né? Uma vida terrena por um tempo, transitoriamente, nessa condição de materialidade necessária para que nós possamos evoluir e para que nós possamos adquirir novas condições de vida melhores do que nós éramos antes. Mas, embora ainda não sejamos perfeitos, nós fomos feitos para sermos perfeitos, né? Essa é uma lei, uma condição natural nossa. Então, dizemos que somos seres perfectíveis. Estamos aprendendo, mas estamos caminhando para nos tornarmos perfectíveis, ou seja, para que possamos ser aperfeiçoados cada vez mais, porque a perfeição é o nosso destino final, né? Que a gente possa vencer todas essas condições que temos hoje até chegarmos à angelitude. Então, esse progresso é o nosso destino, que é o que a gente vai falar hoje. E se o progresso é o nosso destino, porque nós somos seres perfectíveis, nós já conseguimos concluir logo no início que em cada um de nós germe da perfeição, um germe do aperfeiçoamento e da capacidade de nós vencermos essas barreiras, de nós nos tornarmos pessoas melhores por essa lei divina, de rompermos esse estado natural que a gente ainda conserva às vezes e progredir sem cessar, sem jamais retroceder, porque retroceder não é uma opção, não existe isso para a doutrina espírita, né? Quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a gente descobre que não tem, a gente pode até estagnar, mas voltar atrás, não. Uma vez adquirida certas coisas, né, certas condições novas, aquilo vai ser levado para adiante, inclusive para as nossas próximas existências. E se a gente considerasse que é possível voltar a uma condição primitiva, o que não é possível, já estaríamos negando as leis de Deus. Então, seria totalmente isso fora do comum, né? E, por vezes, essa palavra progresso, que a gente já conseguiu entender o que ela significa, ela vem acompanhada de diversos termos. Quando a gente olha, né, na internet, progresso econômico, progresso social, progresso tecnológico, como o que a gente estava falando no início, de possibilitar as lives, progresso científico, que está aí, graças a Deus, nos possibilitando, ao longo de muitos anos, nós, inclusive, podermos aumentar a nossa expectativa de vida, né? Vivermos mais, porque hoje a gente não morre, graças a Deus, por doenças que se morriam no passado, porque já temos medicamentos, tratamentos, vacinas, como a vacina que estamos ansiando para termos acesso, que é a vacina do coronavírus. Então, tudo isso faz parte do progresso. E esse progresso, né, que a gente está falando aqui, e que o Livro dos Espíritos nos coloca a estudar nessa lei moral, é o que se refere ao progresso material, que engloba aí todas essas formas de progresso que falamos, tecnológico, científico, mas também o intelectual e o moral, que são extremamente importantes e que talvez a gente não esteja dando tanta atenção nesse exato momento da nossa vida. Nós estamos mais focados talvez só no progresso material do que nos demais. E aí uma coisa que eu achei interessante enquanto eu estava estudando é que muitas pessoas, espíritas inclusive,
tem uma crença um tanto quanto equivocada de que o espiritismo ele faz algum tipo de apologia à pobreza, quando falamos do progresso material. Porque é a maneira como o espiritismo explica as questões para aquelas pessoas que ainda não compreenderam as coisas, né? Ficar pensando, tá fazendo apologia à situação da pobreza. E não existe isso. Na verdade, muito pelo contrário, né? O que nós sabemos, que nós entendemos, estudamos, que os espíritos superiores nos esclarecem, é de que as desigualdades que existem hoje, infelizmente, são fruto do homem, são fruto das más escolhas, das nossas mau uso do nosso livre-arbítrio. Não tem necessariamente a ver com Deus, não é uma lei de Deus, não foi Deus quem criou aquilo. São frutos da criação humana. Mas Deus possibilita, sim, que isso exista, porque ele nos concede, através dessas condições, formas de evoluirmos, formas de progredirmos. E aí o próprio Livro dos Espíritos nos deixa claro isso, que a pobreza e a riqueza são formas também de nós sermos provados, de nós sermos espiados durante a nossa encarnação. Inclusive, quando a gente nos remonta ao próprio Evangelho, a gente encontra lá, né, prova da riqueza, prova da pobreza, explicação dessas duas condições financeiras de vida, e deixam-nos claro de que ambas as provas são igualmente difíceis, por incrível que pareça, né? Quando a gente é pobre, a gente acha que ser pobre é muito mais difícil do que ser rico, e inclusive contestamos quando encontramos lá no Evangelho, mas a riqueza também é difícil, mas os Espíritos explicam por quê. Porque a pobreza seria uma forma de nós trabalharmos a nossa paciência e a nossa resignação, mas a riqueza também é uma forma de espiar aí aquela pessoa dela ser mais caridosa, mais abnegada. Então, não deixa de ser algo difícil de cumprir. Inclusive, geralmente é mais complicado para uma pessoa que detém muitas posses ser de fato caridosa do que para pessoas que não têm. Tá? Geralmente, quem não tem é quem dá mais. Então, essa é uma das coisas que é interessante a gente deixar claro sobre o progresso material, de que não há uma apologia nesse sentido. Inclusive, a doutrina não impede, não diz que é ruim que a pessoa acumule bens, jamais, né? Algumas pessoas também têm esse pensamento. Os espíritas, o espiritismo diz que a gente não deve acumular bens porque nada disso a gente vai levar no transitório. Realmente, né? A doutrina nos esclarece, nos orienta de que a gente deve criar tesouros. Travando. Travou para mim, será? Dani? Peraí, gente. Aguarda um pouquinho aí que eu vou chamar ela de novo. Acho que a internet dela deu tilt aqui. Dani, você consegue me ouvir? Não, gente, estava indo tão bem. A internet não colabora. Espera aí, gente, não sai não. A Dani caiu aqui. Deixa eu esperar ela voltar. A internet tem dessas coisas, a live tem dessas coisas, né? Nunca mais tinha acontecido. Oba, voltou. Me chama que eu te chamo de... Pronto. A gente estava falando de testar a paciência, trabalhar a paciência, que é parte do nosso progresso, olha só. Tá. São as limitações do progresso tecnológico. Probleminhas aqui técnicos. Mas então, voltando. Olha, bem-vindo, o professor. Pois é. Tava falando aí e cortou. Deixa eu voltar para onde a gente estava. Então, como eu estava dizendo, né? Um outro equívoco muito grande é que as pessoas acham que a doutrina abomina a aquisição de bens materiais. E aí nós acabamos vivendo em desequilíbrio, porque a gente vai para o 8 e vai para o 80, né? Já que eu não posso acumular, então não vou ter nada. Não vou comprar nada, não vou adquirir nada, porque minha vida é espiritual mesmo, a verdadeira vida é do outro lado, para que eu guardar as coisas aqui?
mas a própria doutrina nos esclarece que essas coisas não são necessárias para que a gente possa se desenvolver. Ela só nos orienta que nós tenhamos o bom senso nessa aquisição dos bens, primeiramente fazendo uso do que nos é necessário e não focando somente no supérfluo, mas também utilizando isso de forma lícita e legítima, né? Então, quando as formas de aquisição não são nem lícitas nem legítimas, aí sim a doutrina orienta que isso não é positivo. Mas se a forma é lícita, é legítima, se é através do trabalho, do esforço, da dedicação, que a gente vai conseguir ter bens que possam nos possibilitar conforto e bem-estar e assim satisfazer as nossas necessidades, a doutrina não jamais é contrária a isso. Até porque, segundo o próprio Livro dos Espíritos, essas são maneiras de possibilitar o progresso, porque se eu posso ter coisas é porque eu estou progredindo e acabarei auxiliando no progresso dos demais, né, que fazem parte daquele ciclo do que foi adquirido. Então, tudo é a questão mesmo do equilíbrio, da forma como a gente usa aquilo que nos é ofertado. E no que se refere à questão do progresso intelectual, porque essa parte que eu acabei de falar tem a ver com o progresso material, no que tange o intelectual e o moral, que aqui acredito ser de maior foco nosso, né, que é o que a gente mais está precisando assimilar, nós adquirimos o progresso intelectual através do conhecimento e o moral através da aquisição dos valores, né? E os espíritos nos dizem lá na questão 780 que nem sempre o progresso intelectual, né, nem sempre o moral vai seguir o intelectual. Ele é uma consequência, né? O progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Mas nem sempre ele acontece ao mesmo tempo e muito menos imediatamente. Ele é conduzido pelo progresso intelectual, porque à medida que a gente adquire conhecimento, a gente acaba, em termos, né, práticos, se melhorando, mas isso não se dá necessariamente ao mesmo tempo, e nem sempre, inclusive, né, como a gente vai acabar percebendo. E nesse ponto é interessante a gente recordar o que dizia Sócrates, né, filósofo grego, que viveu antes de Cristo, e que ele dizia que sábio é aquele que conhece os limites da sua ignorância. Então, na medida que a gente reconhece que não sabe de algo, nós nos aprofundamos a conhecer melhor esse algo, porque se eu fico presa à ideia de que eu sei tudo, eu não vou me permitir conhecer coisas novas, né? Não vou estar aberta a novos conhecimentos. Então, primeiro a gente precisa reconhecer que não sabemos tudo. E que bom, não tem como mesmo, porque os conhecimentos não se esgotam e aquele que já sabe tudo, né, nem precisava estar aqui. Mas nós estamos ainda, então nós ainda temos muito que aprender. E aí é dessa forma que a gente vai adquirindo melhores e maiores níveis de informação, de conhecimento, que vai nos alavancar a que a gente possa também se melhorar em termos de moral. E aí o interessante é que o conhecimento é tudo na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, não é à toa que ler e estudar é algo tão importante e que a doutrina nos impulsiona tanto a isso. Se a gente parar para perceber, e o que a gente está fazendo aqui agora é um exemplo disso também, a doutrina nos instiga ao estudo, ela nos impulsiona ao estudo, seja através de uma palestra doutrinária, seja através de um grupo de estudo que a gente faça parte, ou através de um seminário que a gente assista, ou até mesmo quando a gente se debruça em leituras, né, lendo obras da codificação ou obras complementares. Todas essas são formas de nós estudarmos e de rompermos aí com as amarras da ignorância, porque a gente vai adquirindo conhecimento e aprendendo cada vez mais, tirando esse véu que vai sendo descortinado da nossa existência. E o conhecimento é algo que a gente vai levar para toda a vida, né? Meu pai dizia que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, e é verdade. O Evangelho diz isso, né? Conhecimento é aquele tesouro que as traças não vão destruir, que a ferrugem não vai corroer, que os ladrões não vão roubar. E que mesmo após desencarnados, nós levaremos isso como parte da nossa bagagem espiritual. Certamente nos valerá em algum momento. Então, às vezes, até quando estou aprendendo algo que eu acho que não é tão importante naquele momento, eu digo aos meus alunos, quando estão estudando, eles dizem assim, professora, mas eu vou aplicar isso inteiro na minha vida. Então, em algum momento da sua existência, isso será necessário. Porque é assim que funciona mesmo. A gente se lembra e fica, poxa, mesmo, eu vi isso. Nem que seja para que a gente seja um pouquinho mais esclarecido sobre aquele assunto. E a doutrina vem cumprir esse papel muito bem. Não é à toa
que é um verdadeiro tesouro nas nossas vidas, né? As pessoas que são espíritas ou simpatizantes da doutrina não são jamais melhores do que os outros, mas são pessoas que são impulsionadas ao estudo, e esse estudo vai os levar, naturalmente, em algum momento, a desenvolver esse aspecto moral. Mas é interessante que só o estudo não basta, né? O estudo é esclarecimento, o estudo é instrução. A gente precisa também desenvolver outras faculdades que possam, para que a gente possa usar essa inteligência de forma benéfica. E os espíritos nos chamam a atenção nesse capítulo sobre isso, porque eles dizem que em alguns momentos, quando o intelecto, quando o progresso intelectual, ele não acompanha o progresso moral, nós temos aí um problema, já que a gente pode ter situações nas quais a inteligência será usada para o mal. E ao longo da história, nós temos vários exemplos de situações nas quais a inteligência foi utilizada de forma ruim. Se a gente parar para pensar, as bombas e as armas, por exemplo, elas são construídas por pessoas inteligentes. Tem que ter muita inteligência para criar um artefato daquele porte, né? Mas a energia ali está sendo utilizada de uma forma ruim, porque o objetivo não é lícito, o objetivo não é positivo, não é para o bem comum, não é, por exemplo, se a gente comparar, né, a questão da bomba, as bombas que foram usadas e lançadas contra Hiroshima e Nagasaki, a mesma energia nuclear que essas bombas continham, conseguem fornecer energia para grandes cidades. Nós temos no Brasil cidades que são alimentadas por energia nuclear. Então, são empregos diferentes dessa inteligência e que a gente percebe que aquelas pessoas que usaram a inteligência de forma ruim não tinham um progresso bom, né, moralmente falando. Tinham um intelecto desenvolvido, mas não eram moralmente evoluídas. O que nos faz perceber que esses dois pontos é o que a gente precisa trabalhar na nossa existência, talvez. Né? Trabalhar mais esse progresso moral para que a gente não corra o risco de usar a nossa inteligência de forma ruim. Porque essas pessoas, né, esses exemplos de pessoas que usaram dessa inteligência de forma negativa, e como eu disse, nós temos inúmeras, né, dessas pessoas, Hitler é um desses exemplos, inclusive, essas pessoas elas foram responsáveis em um determinado momento, não por frear a marcha do progresso, porque o progresso, os espíritos nos esclarecem nesse capítulo que não é possível deter, mas é possível entravar, né? É possível impedir, de certa forma, que ele possa progredir da maneira como deveria. Mas nada fica nessa vida e nem nas próximas, né, sem resposta. E pela lei de causa e efeito, as pessoas que fizerem isso, que agirem dessa maneira, elas vão acabar, em um dado momento, colhendo frutos dessas ervas daninhas que elas semearam. Então, a gente percebe também que nada fica sem resposta na vida, né? A lei de causa e efeito está aí para nos mostrar isso. E também percebemos que o progresso de uns nunca poderá ser atingido à custa do retrocesso de outros. Aqui é uma coisa que esse capítulo deixa bem claro para a gente, né? O progresso só é válido quando ele é para todos, e não somente para alguns, ou utilizando-se de alguns, ou do retrocesso de alguns. E uma curiosidade que me veio durante o estudo é como é que o progresso acontece. Lá nesse capítulo também é falado sobre isso. Se a gente for lá na questão 783, tem uma explicação de como que o progresso se dá, revelando-nos que, embora ele aconteça de forma regular e lenta, ou seja, de forma gradativa, aos pouquinhos, meio que como um processo evolutivo, aí, se a gente for comparar, ele pode, às vezes, dar uns saltos, uns ups, que é quando, segundo os espíritos, quando o Pai Celestial percebe que a humanidade ela está indo muito devagar, e aí ele se utiliza de algumas situações que possam impulsionar o nosso progresso, como se ele promovesse alguns abalos ou permitisse mesmo que esses abalos acontecessem para que a gente pudesse despertar. E Kardec diz que entre esses abalos, entre esses recursos que Deus pode se valer, estariam aí as revoluções de cunho moral, as revoluções de cunho social, que aos pouquinhos vão se filtrando nas nossas mentes, nas nossas vidas, e pouco a pouco elas vão tomando corpo nas nossas ideias, até que em um determinado momento da época ela acaba culminando e explodindo. E se a gente pegar ao longo da história, também vamos ver vários exemplos de revoluções várias, né, de contexto social,
que a gente teve. Hoje, por exemplo, é um dia de eleição. Nós, mulheres, né, eu e você sabemos que só podemos votar hoje porque revoluções foram feitas para que a gente pudesse ter esse direito. Houve um tempo que não tínhamos. Então, todas essas coisas não surgiram do nada. E é interessante, porque quando a gente tem uma ideia nova, né, uma coisa nova, a gente tem muita essa coisa de, eu tive uma ideia muito espetacular para a casa espírita que eu trabalho, para o meu trabalho no centro, e às vezes não é nossa, né? Às vezes são coisas que estão sendo ali cultivadas ao longo de muitos anos e sendo infiltradas aos pouquinhos nas ideias das pessoas para em algum momento poder suscitar, poder despertar, justamente porque aquela comunidade estava precisando dessa sacudida. Então, existem situações nas quais a gente passa mesmo por isso. E algumas dessas situações, a priori, elas não são positivas, né? Os espíritos nos dizem nesse capítulo que há algumas dessas situações que Deus pode promover, que a gente vai olhar e só vai enxergar a parte ruim. A gente vai ver a desordem, a gente vai enxergar a confusão, a gente vai enxergar tudo de ruim que tem naquela situação, mas a gente não vai conseguir ver os propósitos divinos por detrás daquilo. E aí eu fiquei pensando muito nas atuais situações em que estamos vivendo no nosso país, de modo geral, né? Se a gente for pensar no campo da política, campo da ecologia, em várias situações. Muitas coisas estão acontecendo de negativo, porque o homem está fazendo mau uso, né, do seu livre-arbítrio, do seu poder, mas a gente percebe também que, como a doutrina sempre nos esclarece, tudo que tem uma semeadura tem também uma colheita, que é obrigatória, né? E no final a gente vai conseguir ter aí a enxergar melhor as situações. Então os espíritos dizem que se a gente conseguir pensar acima dessas situações, enxergar acima, admirando até os desígnios da providência, a gente vai conseguir perceber que às vezes do mal surge o bem. E aí, refletindo sobre isso, me veio o pensamento de que muitas vezes, talvez, a angústia que a gente tem, né, nesses momentos, porque a gente se angustia, né, quando a gente vê notícias sobre política, ecologia, sobre o mundo como um todo, a gente tem uma angústia, um desespero, uma revolta, quer ir para as redes sociais, quer escrever, quer postar, quer comentar. E aí, assim, todo mundo vai fazer isso realmente, mas nós espíritas, aqui muito é dado, muito é cobrado, né? A gente tem aquele freio que a doutrina nos dá de para e pense. E aí, nesse capítulo, tem um freio da espiritualidade, porque ele diz, né, que se a gente conseguir olhar acima, a gente vai perceber que, às vezes, o mal é necessário. Eles deixam bem claro essa frase, foi uma frase que eu li quando iniciou o momento da pandemia, né? Não que a pandemia tenha sido colocada por Deus, não é essa a ideia. A gente sabe hoje que ela é reflexo e consequência de muitas atitudes humanas, né? De muitas situações em que nós, seres humanos, nos colocamos, como muitos dos problemas em que nós sofremos, que são fruto da nossa imprevidência, mas ela acaba permitindo algumas situações que a gente não enxergaria se não estivesse passando por ela, que a gente não conseguiria ver se não estivesse passando por situações difíceis. E aí, quando a gente olha para aquelas outras situações mencionadas, a gente percebe a mesma coisa. E os espíritos dizem lá no capítulo, bem interessante a frase, às vezes é necessário o excesso de mal para que se compreenda a necessidade do bem e das reformas. E é verdade. Quem dera que a gente não precisasse, né, passar por esses momentos, porque se a gente conseguisse aprender por conta própria, não precisaríamos passar por essas penúrias, mas às vezes é necessário. Então, com isso a gente pensa assim, né, acalentei os corações, né, que a gente fica um pouco mais tranquilo. É claro que a gente não vai deixar de se revoltar, porque sabemos que algo está errado e nos incomodamos em ver aquilo errado, mas que a gente tenha também a certeza de que aquilo não vai perdurar para sempre. Porque neste capítulo deixa claro que a espiritualidade tem meios, né, de retirar do mundo, dos momentos, essas ideias e essas pessoas que estão, de certa forma, tentando frear o progresso. Porque o progresso é uma lei divina, é uma lei natural. Então não há como frear o progresso, não há como parar o progresso, né? Tem até como estagnar, de certa forma, impedir algumas coisas, mas não vai ser por muito tempo. Vai ser somente uma coisa transitória, momentânea, mas que não vai perdurar aí para lá da eternidade. E aí, se a gente parar para pensar, o que a gente tem que temer de fato é o que na questão
785, quando Kardec pergunta qual é o maior obstáculo do progresso, e os espíritos respondem assim de pronto: o orgulho e o egoísmo. Então, se a gente for parar para pensar, são esses os pontos que a gente já conhece nessa história do orgulho e egoísmo como sendo chaga moral da humanidade. A gente percebe agora que também são maneiras, justamente por serem chagas morais da humanidade, maneiras de serem obstáculos ao progresso. Então, isso é que a gente precisa, talvez, trabalhar mais agora, né? Aprender melhor com isso. Porque quando pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, elas estão à frente de situações como, por exemplo, do poder, elas vão fazer valer os seus interesses e não o interesse da coletividade. Então, é aí que surgem os primeiros problemas, né? E hoje foi um dia, que agora já encerrou o horário de votação, né? Foi um dia de escolhas nesse sentido, da gente poder fazer, ter a oportunidade de escolher melhor, talvez, nessa situação também, pensando no coletivo, já que a gente não vive só. Então, já se encaminhando mais ou menos, né, para o nosso tempo, porque no Instagram a gente tem tempo, né, apesar de ter caído e voltado, mas às vezes ele conta desde o início. Então, eu estou aqui regulando o tempo para a gente não passar e também poder. Caiu para mim, então ele está indo ainda. Como ele não Pra caiu gente para poder mim. Também, isso, para a gente poder também conseguir atender as respostas, as perguntas do pessoal, caso tenham dúvidas aí, ou as colocações que forem postas. Então, eu estou aqui controlando o tempo, porque às vezes eu fico olhando para o lado, é o relógio, que eu estou de olho no relógio aqui do lado, para não correr esse risco. Mas é isso. Então, no capítulo, né, fica claro, a partir do entendimento para a gente dessa lei do progresso, de que o progresso é algo que nós estamos fadados a sofrer, né? Uma coisa boa, que nós precisamos passar por ele. Todos nós estamos destinados a progredir. Tanto a gente quanto o planeta, inclusive. Mas vale a gente ressaltar que cada um de nós, apesar da gente se desenvolver de forma muito individual e de forma muito natural, nós não progredimos no mesmo período, nem no mesmo tempo. Então, cada um aqui, cada um que está aqui assistindo agora, nós estamos em níveis diferentes, em formas diferentes, e isso não é motivo para que nós julguemos uns aos outros, jamais. Não é motivo para que nós façamos distinção das pessoas ou as tratemos de forma diferente. Muito pelo contrário. Isso acontece porque nós somos seres únicos, né? Cada um está acumulando aí as suas bagagens ao longo das existências que vão possibilitando que tenha mais ou menos esclarecimentos, cada um no seu quadrado, de certa forma. Mas não é à toa que a gente vive junto, né? Não é à toa que a gente é colocado em sociedade. Primeiramente em família, que é o nosso primeiro laboratório da vida aí, nosso primeiro núcleo social, que às vezes parece não ser tão legal, mas é necessário para a gente corrigir nossas imperfeições. E segundo, pela convivência com a sociedade como um todo. Então, nós vivemos juntos para auxiliarmos uns aos outros. E é nesse ponto que, se a gente não se ajuda, a gente não progride. Porque o progresso não pode ser somente individual, eu não posso pensar só em mim. Uma coisa que eu achei interessante é que tem uma pergunta, uma resposta desse capítulo, que os espíritos dizem que até o egoísta e o orgulhoso, em algum momento, ele vai acabar reverberando no coletivo, porque ele vai buscar coisas melhores para ele, e aí, por ambição, ele vai querer ser sempre melhor, sempre maior, e em algum momento, o que ele fizer, o que ele construir, pode auxiliar no progresso dos demais. Mas aí já deixará de ser algo egoísta, né? Ele vai ser egoísta só na mente dele, porque os frutos estão sendo colhidos pela coletividade, mas a intenção dele não foi boa. Então, ele também colherá os frutos disso. E a gente já sabendo dessa situação, como eu disse lá no início, a quem muito é dado, muito é cobrado, nós seremos cobrados. Então, cabe a gente já começar a desenvolver essa questão do auxílio ao próximo, né? Do auxílio mútuo. Se a gente percebe que convive com pessoas que ainda conservam atitudes um tanto quanto rudes, um tanto quanto primitivas, uns pensamentos meio retrógrados, meio atrasados, que a gente possa conversar com aquela pessoa, se for uma pessoa próxima, familiar até, de forma amorosa sempre, como Jesus fazia, né, com as pessoas, buscando orientar. Porque brigar com essa pessoa, discutir com essa pessoa, não vai ajudar ela a entender que ela está errada. Muito pelo contrário, né? Se a gente polariza aí, a gente acaba criando uma chave de braço, né? Uma pessoa está brigando de um lado, outra do outro, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, que a gente possa exercer também um exercício de paciência, reconhecer
essas pessoas como pessoas que ainda não adquiriram esse conhecimento e reconhecer que a gente também não chegou naquele ponto já, né, super desconstruidão, super prontão, a gente também está aprendendo. E, como foi dito até pela irmã, ninguém progride sozinho, né? A força do conjunto que colabora com a nossa evolução, exatamente. Então, a gente só progride junto. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum só. E, aos poucos, a gente vai começando a trabalhar, a produzir situações que possam nos desenvolver, mas a gente precisa se unir realmente, para unir forças para o bem comum. Porque se a gente trabalhar de forma isolada, uma andorinha só não vai conseguir fazer, né, esse verão, como diz lá a frase. E, inclusive, porque o Livro dos Espíritos nos deixa claro que, à medida que as pessoas vão se aperfeiçoando, elas vão se impondo em número. Então, quando nós atingimos um número grande de pessoas esclarecidas, nós tomamos a frente do progresso, né? E acabamos puxando quem está atrás, quem ainda não conseguiu chegar naquele mesmo nível. E ninguém vai ficar para trás, porque o progresso, inclusive, é uma forma de reafirmar a justiça da reencarnação. Então, se nós pararmos para pensar que cada vez que a gente reencarna, e essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, que a gente vai passar por aqui, nós vamos, através dessas vivências, adquirindo novas potencialidades, tendo oportunidades de corrigir nossos erros, de aparar nossas arestas, de nos melhorarmos, nós vamos progredir, sem cessar, né? Progredir tal é a lei, como diz a frase que foi colocada no túmulo de Kardec, né? Nascer, morrer, crescer sempre, progredir sempre, sem cessar. Então, a gente não vai ter outra opção a não ser essa. Mesmo aqueles que ainda não estão no mesmo nível, em algum momento, ele vai ser também conduzido. E aí, como mensagem já no finalzinho, eu queria deixar que a gente possa, primeiramente, mirar para dentro de nós, né? Porque quando a gente começa a pensar em progresso, pensar nos problemas do mundo, a gente olha muito para fora, para os outros. Mas a gente precisa se virar para dentro, para olhar para dentro de nós mesmos e perceber o que a gente tem a melhorar ainda. Porque lá na questão 919, conhecidíssima por todos nós, tá lá, a chave do progresso é individual, né? A chave do progresso individual é importante. Nós precisamos nos melhorar primeiro para que possamos, de fato, progredir. E essa sentença, né, de que a chave do progresso é o progresso individual, nós encontramos, inclusive, na máxima de Jesus, né, naquela frase de Jesus, que é milenar o seu ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo. Porque a gente não consegue amar ao próximo se a gente não amar a gente, né? E a gente não se ama enquanto a gente não se conhece. Então, primeiro a gente se autoconhece, primeiro a gente se ama, para depois a gente conseguir amar ao próximo. Não vou conseguir direcionar para o outro aquilo que eu não consigo dar nem mesmo a mim. E é só dessa forma, né, acredito eu, com um pouco do que sei, que a gente vai conseguir, de fato, fazer, né, um mundo melhor, banindo esses vícios que a gente ainda possui. Só quando a gente conseguir superar o egoísmo, o orgulho, todas as formas de preconceito que ainda nos distanciam uns dos outros, é que a gente vai conseguir viver, de fato, num mundo melhor e sermos realmente felizes, né? Experimentarmos essa felicidade que Deus nos deu como destino. Até lá, não vamos deixar de trabalhar, né? O trabalho incessante aqui, estamos nessa luta. E é isso, essa mensagem que eu queria deixar aí para a gente refletir. De nós podermos olhar para dentro de nós, para progredir primeiro a gente, para depois poder auxiliar no progresso, né, do mundo, por assim dizer. Que lindo! Muito lindo, obrigada. Viu? A gente não teve perguntas, mas teve muita gente participando, complementando o que você foi falando, concordando, assim, a Maravilha. gente teve uma participação bem legal, né? Eu tenho uma pergunta que, na verdade, assim, às vezes é um desconforto, e aí quando a gente vai lá e lê o capítulo, a gente meio que dá uma acalmada, né? Quando fala do nosso compromisso uns com os outros, que ainda não chegou ao entendimento das coisas como deveria ser. Às vezes a gente cai naquele desânimo, na desistência, e não Verdade. entende enquanto responsabilidade. Às vezes a gente prefere ser omisso do que dar a nossa opinião, ou chamar a atenção, ou falar a respeito, levar a proposta do Cristo, porque muitas vezes
a gente sabe que vai ser difícil e a gente não quer criar transtornos, polêmicas. O que você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão bem pessoal, assim, que muitas vezes nos pegam, seja no campo da política, da ecologia, né? Na Uhum. ecologia, aqui mesmo acontece muito. Às vezes você vê alguém desmatando, você quer ir lá falar e você sai meio assim com cara de tacho, porque parece que a pessoa quer concluir, mas você quer falar para ele que, pô, não derruba essa árvore, não, tem 100 anos. E a pessoa olha para você e fala, vou fazer minha piscina. E aí é Né? difícil, mas se a gente não fala, pelo menos deixa aquela sementinha da consciência para brotar daqui a um tempo, né? Acho que às vezes a gente fica meio omisso. Eu penso assim, esse é um sentimento que eu também tenho, eu compartilho com você esse sentimento. Que a gente diz hoje em dia, né, a gente chama essa habilidade de ficar falando coisas nesse sentido de militância, né? Então, essa coisa de É, militar. Isso, militar. é, Eu milito, militar para mim é verbo. Então, em toda oportunidade que eu minha tenho, eu filha fala milito. isso lá, você é militar o tempo todo. Isso, exatamente. Meus alunos brincam lá, militante, lá já vem a militância, porque realmente, quando a gente. Eu penso que a consciência, ela é um processo sem volta, né, em todos os aspectos. Seja a consciência ambiental, seja a consciência espiritual, seja a consciência moral. Quando a gente se conscientiza de algo, a gente não consegue voltar atrás, né? A gente até pode tentar fingir que não sabe daquilo, mas a nossa consciência denuncia. A própria consciência fica ali acusando. Você sabe que não deveria ser dessa forma, que não deveria fazer dessa forma. Então é um caminho sem volta, realmente. Justamente porque pelo progresso a gente não consegue retroceder, a gente não consegue voltar. Então, uma vez que a gente se torna consciente, a gente milita por, né, naturalmente. A gente nem vai perceber tá militando, tá falando, tá militando. Aqui a gente tá militando, né? A doutrina milita por si só, pela forma como ela se coloca na humanidade, pela forma como ela se mostra como uma religião que não é como as demais, né? Uma religião que nos descortina esse véu da ignorância, que nos esclarece quem somos, de onde viemos, para onde vamos, mas que também nos autorresponsabiliza pelos nossos atos. Então, isso é um ponto interessante. E esse sentimento que você também tem, eu também tenho, de às vezes a gente ficar assim, como é que eu devo me comportar? Eu acho que em todos os cantos, né? Meu esposo fala muito disso, a gente tem que aplicar o bom senso. Nós vamos sim sempre nos colocar esclarecendo, de preferência de uma forma que a gente consiga falar sem agredir, porque não vai levar a nada, e isso só vai causar desgaste para nós mesmos. Mas quando a gente perceber que a pessoa não está querendo muito papo, não está muito acessível, né? Está muito refratária ao assunto, às vezes é melhor a gente dar um passo para trás e dar um tempinho para a pessoa assimilar, acomodar aquela situação, porque se a gente ficar ali colocando, falando, a gente se torna chato, se torna, às vezes, mal compreendido, inclusive, né? Porque hoje a pessoa que milita, ela não é vista de forma positiva, né? Se a gente for pensar. Né? A militância é vista por muitas pessoas que são de pensamento contrário como um mimimi, como uma choradeira, e às vezes é porque a forma como nós estamos nos colocando não está sendo talvez a mais apropriada. É claro que, né, eu estou falando de uma forma geral, principalmente nesse sentido da ecologia, mas em muitos momentos a nossa maneira de se expressar é porque a gente também já está bem cansado, né? Então é Sim. natural porque nós somos humanos, às vezes a gente não se coloca de uma forma tão amorosa, não dá para ser amorzinho o tempo todo, falar o tempo todo de amorosidade, porque a gente já está cansado, já está farto. Mas aí eu lembro de uma orientação que recebi certa feita, que é nesses momentos que a gente se sente desse jeito que a gente deve lembrar de Jesus. O que faria Jesus no meu lugar? Como ele agiria? Ele não era passivo, mas ele era pacífico, né? Ele não procurava briga. E assim como ele, outros tantos exemplos que a gente pode olhar, como Gandhi, por exemplo, né? Que utilizava da comunicação não violenta e que venceu uma guerra sem brigar com ninguém. Né? Então a gente pode se inspirar aí nesses exemplos para tentar talvez não se desgastar tanto, até porque tudo passa, né? Ainda que não exatamente da forma como a gente queira, nem no tempo que a gente queira, mas depois passa. Uhum. A gente tem uma pergunta nova aqui, ó. Sabemos que o espírito não regride. Como a doutrina espírita explica a indiferença de algumas pessoas em relação ao sofrimento do outro? A gente tem 9 minutinhos.
seria justamente o exemplo do egoísmo, né? Pessoas que estão aí muito envoltas no seu próprio eu, no seu ego, e que ainda não conseguiram olhar para fora, olhar para o outro e se tornar um ser humano mais empático. No fundo, se a gente pensar que a empatia é um exercício de olhar o outro pelo olho do outro, pelo lugar do outro, que é esse endereço tão difícil da gente se colocar, e que é uma forma de amor ao próximo, a pessoa que não consegue fazer isso, talvez ela nem se ame. Né? Então, a pessoa que, se a gente for no cerne da questão, chamar um psicólogo, uma psicologia para trabalhar nessa pessoa, provavelmente a gente vai descobrir que essas indiferenças que a pessoa se comporta de forma egoísta, indiferente ao sofrimento alheio, é porque algo nela não está bem trabalhado. E provavelmente ela também carece de amor, né? Carece de muitas situações que talvez ajudariam ela a ser mais empática. A indiferença dela pode ser fruto de uma revolta, de uma situação que aconteceu que ela conserva que ela não deve se preocupar com os outros, não deve ligar para os outros. Então, a pessoa precisa de amor, provavelmente, né? Que todos nós precisamos. Bom, vou deixar você finalizar, se você quiser falar mais alguma coisa, depois você faz a prece, por favor. Que eu quero um tempinho só para falar da live da semana que vem e a gente vai encerrando. Te Certo. agradeço assim de coração, maravilhoso, maravilhosas suas explicações todas, muito bom. Eu que agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade, porque as palestras, elas são maneiras do palestrante também estudar, né? Então, o estudo vem primeiro para a gente antes de chegar para os demais, e para mim foi uma oportunidade muito grande de me debruçar sobre a Lei do Progresso, que eu já conhecia, mas nunca tinha lido a fundo, assim, de ficar me debruçando a cada ponto que ela diz. Então, agradeço imensamente pela oportunidade. Não dá para a gente falar tudo, até porque é uma lei muito grande, né? Tem vários pontos que ela fala. Eu tentei trazer aqui, talvez o que seja de mais relevante para a gente nesse momento. E espero ter podido contribuir, né? Tem até uma colocação aqui de um irmão bem interessante, que ela fala que a consciência de cada um determinará a mudança de postura. E a nossa contribuição lenta, porque nem sempre desejam nos ouvir, vem com o exemplo da paciência na espera de cada um, exatamente. E aí eu uso, inclusive, essa fala, né? Faço uso aí dessas palavras para deixar essa mensagem, que nós possamos, né, atender ao chamado do Cristo de sermos cartas vivas do Evangelho, que a gente possa nos melhorar, para que a gente possa melhorar o mundo. Porque quando a gente se melhora, a gente vai inspirando também pelo exemplo. As pessoas que estão à nossa volta vão nos olhar e vão dizer, nossa, como aquela pessoa é, né? Diferente. E aí vai começar, nem que seja por imitação, a querer copiar algumas coisas que nós fazemos, e vai conversar e vai entender. E a gente vai acabar também ajudando o mundo, né, a progredir e a melhorar, assim como nós estamos melhorando e buscando esse progresso. Não estamos prontos, mas estamos no caminho. Então, que a gente não desista e não pare nunca, né? Já pode fazer a prece ou quer dar o aviso antes? Pode fazer a prece. A gente sempre Pronto. convida as pessoas a colocar uma aguinha para fluidificar, que a gente tem esse hábito na Pronto. casa A minha já espírita. está aqui. Sempre é bom a gente deixar uma aguinha por perto, porque essa água fluidificada a gente sabe que faz uma diferença muito grande no Maravilha. corpo, na alma, no espírito, na vida da gente, né? É verdade, é verdade. A minha já está aqui do lado. Que bom. Então, vamos fechar nossos olhos, né? Cada um aí onde está, na sua casa, no seu íntimo, possa, nesse momento, tentar serenar a mente, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscar silenciar os barulhos internos e os externos, as inquietações que nós temos, e com as explanações que foram colocadas, os aprendizados que hoje a gente conseguiu adquirir através dessa conversação, dessa troca maravilhosa, que a gente possa internalizar cada coisa que foi dita e falada e escrita, para que a gente se sinta mais tranquilo frente às dificuldades que estamos enfrentando, que nós possamos internalizar a ideia de que tudo passa. As coisas boas passam porque são momentâneas às vezes, mas as coisas ruins também passam. E assim como esse momento atual que nós estamos vivendo não é um momento tão positivo, também passará, mas ficará, né, os frutos desse período, dos aprendizados, que a gente possa aprender, se oportunizar com essas situações para sermos melhores, dando aí continuidade ao nosso progresso. Que assim seja.
Gratidão, Dani. Espero que a gente possa Eu que fazer outras agradeço. lives se você topar. Vai ser muito bom, é sempre muito bom. A gente está Amém. começando a sentir dificuldade de encontrar palestrantes porque as casas começaram a intensificar seus trabalhos. E aí a gente tem recebido Verdade. alguns não, e a gente fala, nossa, a gente vai ficando. Todo mundo tem que fazer, trabalhar também, né? E essa participação é muito legal, muito boa. Eu queria falar que assim, quem tiver interesse, estuda mais um pouquinho. Quem não tem o livro dos Espíritos, vai na internet, coloca no Google Leis Morais, Leis Divina, Livro dos Espíritos, capítulo 8, vai aparecer que a gente lendo, a gente vai lembrando de tudo que Dani falou aqui, vai crescendo cada vez mais, enriquecendo o nosso conhecimento, os esclarecimentos que a gente, né, que a gente ouviu, do que a gente ouviu aqui hoje à tarde. Na semana que vem, a live será com a Patrícia Nunes e com a Carla Nunes. A Paty é a nossa trabalhadora do Ponte de Luz e a Carla Nunes é do Porto da Paz, de Porto Seguro. E a Carlinha vai falar da lei de liberdade. Não, lei de igualdade. Verdade já foi. E nesse mesmo horário, e espero que todo mundo que esteja aqui ouvindo agora, assistindo, que possa também estar com a gente no próximo domingo. E é isso, gratidão, viu? Mais uma Eu vez, que obrigada. agradeço. Foi muito bom estar com Eu que você. agradeço. Muitíssimo obrigada. Espero um dia poder conhecer aí Trancoso pessoalmente, como você falou, que realmente é um Bem lugar assim, lindo. Já vi fotos maravilhosas. bem assim, a gente faz normalmente as nossas jornadas em agosto, que é o aniversário do Ponto de Luz. Sempre no segundo final de semana de agosto. E a gente sempre fica procurando um convidado, a gente já chamou na Onda aí de Salvador, na Onda já fez com a gente aqui no Arraial, já fez live também, na Onda é super conhecido aqui. E agora com esse monte de lives, Zoom que a gente tem feito vários contatos, né? O Elmo estava aí assistindo e foi um dos que eu já convidei aí, ó, ele está na minha Ai, vida. que maravilha, que honra. Foi muito bom Maravilha. Só agradecer mais uma vez a presença de todos e todas aí, a família marcando presença também. Gratidão. Amigos. muito bom. Tá bom. Boa tarde para todo mundo, boa noite, né? E que Deus nos abençoe com seu amor, com Amém. sua luz. Que assim seja. Que assim Tchau, seja, amor. Dani. Tchau, amor. Obrigada. Beijos. Beijo.